Fala, personas! Bem-vindos ao canal Ecos de Arte. Eu me chamo Cris Dortas. Estamos aqui mais uma vez para mais um Provoca Mentes e hoje vamos provocar quem? Ele é músico, ele é violonista, ele é professor de português, ele é mais o quê? Artista. E a gente vai saber mais o que ele é aqui daqui a pouquinho. Fez faculdade de letras e fez faculdade de produção fonográfica. Vamos ver se isso serve para alguma coisa nessa vida aí. ou se for em vão. Com a gente aqui, nosso querido Márcio Bragança. Prazer ter você aqui. Bom demais, moleque. Tamo e junto. aí, meu querido, vou começar aqui devagarzinho, querendo saber. Fala pra galera, quem é o Márcio Bragança? O Márcio Bragança é um artista, é um louco, é um feiticeiro, é um professor. O Márcio Bragança, enfim, é um cara muito simples e muito complexo ao mesmo tempo. É um paradoxo, mas é interessante. Vocês vão ver. Vamos desvendar esse cara. Ele é calmo, ele é tranquilo? Às vezes. Ele é agitado? Tranquilo como um furacão. Ai, caraca. Cuidado aqui com a minha casa. Mas é isso aí. Mas você consegue lidar com esse furacão bem? Consigo. Antigamente, com auxílio de alguns medicamentos, mas agora a gente pode até falar sobre isso se você quiser. Isso. Mas agora a gente está fazendo uma gerência muito mais tranquila e natural. Maravilha. Fala um pouco aí da tua história na música, fora da música. Como é que rolou o teu aprendizado aí? A música, cara, começou para mim em 94, profissionalmente falando, né? Mas eu já tenho uma história com a música com amor e carinho através da minha família, né? Os discos que meus pais sempre compravam muitos discos, então a gente escutava muita música e eu sempre ouvia os discos fingindo que eu estava tocando junto, né? Aquela coisa, né? Do air guitar, né? Aquela coisa toda, fazia essas mímicas todas. Então, assim, eu na verdade sonhava em ser músico. Sempre sonhei em ser músico, mas eu não esperava que eu fosse me tornar um profissional. Porque meu primeiro grande sonho foi ser jogador de futebol. É mesmo, cara? Foi ser jogador de futebol, tanto que eu jogava em clube, né? Joguei futsal durante muito tempo, mas tive que largar. E aí a música veio para salvar essa primeira frustração que eu tive, que foi não poder mais jogar futebol, né? E, enfim, vamos falar sobre isso. Mas aí você entrou na música, começou a tocar, e qual foi o seu primeiro instrumento? Cara, eu comecei cantando, né? Porque eu fiz parte de corais, né? O coral da minha escola. Depois eu fui para uma igreja batista e eu só fui para a igreja para cantar, né? Que foi isso. Eu vi com alguns amigos meus, vizinhos. E como é que você descobriu que você cantava? Você saiu cantando igual a Bethânia, né? Ai, não, vamos depois falar. Esse é Bethânia, cara. Esse cara começou cantando Bethânia. Não foi Bethânia, não, né? Que você começou a cantar. Não. Mas foi como, assim, que você descobriu, assim? Não, na verdade, assim, eu na verdade, na minha escola tinha aulas de artes cênicas e aulas de música. Escola pública, né? Na época a escola pública tinha essas coisas. Não sei se hoje ainda tem. Parece que mudou. Então, mas aí a gente tinha que optar. Na primeira vez, eu optei por artes cênicas. Quer dizer, eu ia enveredar em teatro, essas coisas todas. Mas alguns amiguinhos meus começaram na aula de música e aí eu vi o pessoal tocando flauta doce. Uhum. E eu fiquei com vontade de aprender a tocar flauta doce. Fui para a aula de música, saí da de artes cênicas, fui para de música. E aí a professora lá começou a fazer os vocalizes, né? Sim. E ela falou que eu era um cara afinado. E aí eu entrei pro coral. E aí foi isso que me Foi fez... sem querer, assim, então? Foi sem querer, foi completamente sem querer. Caraca! Completamente sem querer. E dali você se descobriu cantando? Me descobri cantando, né? Aí depois não parei. Continuei no coral da escola até eu chegar na 8ª série.
né? E depois eu fui para a igreja batista lá perto da casa onde eu morava e também cantei um tempinho no coral deles lá. E depois eu comecei a entrar na música gospel, né? Fiz uma bandinha de música gospel. Fiz uma bandinha de música gospel. E depois, com 16 anos, eu comecei a cantar na noite. Ah, isso eu queria saber. Mas escondido do pessoal da igreja. Porque eu não podia cantar música do mundo, como se dizia, né? Música de fora da igreja. Tinha que cantar só para Deus. Então você ia lá, cantava para Deus e ainda cantava para o pessoal de fora. Exatamente, cantava para o pessoal de fora, ganhava meu dinheirinho lá, mas tinha que ser escondido do pessoal. Mas depois chegou um momento que os trabalhos começaram a crescer e aí eu não tinha mais como esconder. E o violão, como é que você começou assim? Foi com então, o violão foi logo depois. O violão, assim, eu comecei cantando, né, acompanhado por um senhor que tocava violão. E ele me deu a seguinte dica. Ele disse: aprenda a tocar um instrumento harmônico, violão, ou teclado, piano, para você não depender de ninguém para te acompanhar. Caraca, hein? Aí eu segui Que dica, hein? Segui a opinião dele lá. Virou segui um grande o conselho. violonista. Aí ele não, ele toca muito bem, cara. Muito bem mesmo. Sério mesmo. E faz coisa que eu não faço. Aí ele tá dizendo. Não faço e tenho preguiça de tentar até. Mas aí você então já tocava na noite, já você tocando mesmo e cantando junto. Sim, só a voz e violão. Sim, depois que eu comecei a pegar uma certa fluência. Depois que eu comecei a pegar uma certa fluência tocando, isso foi tipo um ano depois. Um ano depois bacana, eu já tava arriscando tocar. Claro que era uma catação de milho do cacete, né? Então, tocando de forma limitada. Mas a gente foi crescendo. E é o seguinte, eu aprendi com aquelas revistinhas de violão que vendia na banca. E eu ficava olhando os caras tocando. Eu ficava assim, olhando, aí depois eu ia pra casa e ficava lá. Treinando. Cara, eu era um tarado, assim, tarado por violão, né? Enquanto. Posso falar? Tá livre para falar o que eu quiser? Tá livre aqui. Tá livre. Tá liberado. Os meus coleguinhas, né, tinham aquela coisa de, né, bater uma. Ah, sim. Ao invés de bater uma, eu pegava o violão e ficava lá. Tarado pelo violão. Sem brincadeira, não. Eu andava com o violão a tiracolo. Mesmo. Por isso que toca do jeito que toca, né? Não pai. Parava de tocar. Pô, pois é, tive problema com namorada abessa por causa disso. Qual era o estilo de música que você tocava na época? Então, na época eu tocava pop rock, né? Era pop rock, assim, era pop rock. 80, 90. 90, porque tava bem na época mesmo, comecei em 94. Né? Eu tocava mais os anos 80, porque 90... Tava começando ainda, já tava virando, o 90 já tava virando mais pro axé, né? O axé começou a fazer o maior sucesso. O Tchan, né? Aquela coisa. Então eu tocava mais Lulu, tocava Titãs, né? Entendi. Mas agora eu quero saber, vamos entrar numa coisa mais polêmica, porque esse cara é polêmico, hein? Esse cara é polêmico. Eu faço parte de uns grupos e eu sei que é. Grupo de WhatsApp, gente. Olha lá. Agora, eu quero saber se você afaga ou você provoca. Tem esse quadro aqui, sabe? Quando você gosta da pessoa, você faz um afago. Quando você não tem alguma coisa, uma questão com a pessoa, você provoca a pessoa. Eu quero saber se você afaga ou você provoca o João do Corujão. João do Corujão? Pô, afago, cara, afago. João é meu amigo, né? João é uma pessoa que assim, eu aprendo muito com ele, né? João é um pensador, né? João é um cara, assim, de uma inteligência muito, muito grande, né? Agregou muito agregou e agrega, né? Então, assim, João afago. Explica para as pessoas um pouco aí só do que é o Corujão da Poesia. O Corujão da Poesia é um sarau, né, essencialmente de poesia, mas que engloba também outras artes, né, que foi criado pelo João do Corujão na antiga livraria Letras e Expressões. E era de madrugada, né? Era de madrugada, começava meia-noite e terminava às 6 da manhã.
Eu já fui lá algumas vezes, cara. É muito legal, de madrugada, coisa de louco, assim. Exatamente. E aí, o pessoal ia para dizer essencialmente poesia, mas aí iam os músicos, né? Iam atores também que faziam tipo monólogos, encenações. Pô, legal. E é isso. É um grande sarau de microfone aberto, onde as pessoas vão lá. Pô, e fazem o legal que demais. querem. Só para vocês entenderem quem é também o João do Corujão da Poesia, que é esse evento bacana demais aí. A gente vai seguir pro próximo, afaga ou provoca. Quero saber agora se você afaga ou provoca Tico Santa Cruz. Provoco. Provoco. Por que você provoca ele? Fala pra mim agora aí. Olha, cara. É teu amigo, pô, ele? Tico, veja bem. O Tico Santa Cruz é um cara que, assim, eu fico no meio termo. Eu detesto ficar no meio termo, parece que eu tô em cima do muro, mas não é em cima do muro. O Tico, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, fora desse ambiente que hoje ele é um militante de política, né? Fora desse ambiente, o Tico Santa Cruz é um cara legal. Ele é um cara legal. Muita gente acha que ele é um cara escroto, mas ele é um cara legal. Só que, a partir do momento que ele abraçou essa militância política, ao meu ver, exagerada, né? Eu passei a não gostar. Entendi. Né? Respeito, mas não dou muita atenção porque ele tem a dizer sobre política, principalmente. Sobre política. Mas na música tá de boa. Cara, minha cara entrega, né? Ele é um cara gente boa. Ele é um cara gente boa. Seria amigo dele? Seria amigo, seria, sim. Pra trocar uma ideia é bacana, mas entendi. Eu acho que a música do Tico, assim, pra mim, ela não acrescenta absolutamente nada. Entendi. Desculpa, Tico. Nem a opinião política dele. Tico, foi mal. E nem Foi mal, mas eu sou assim. Aqui esse canal é pra lenhar Tico Santa Cruz, rapaz. Tá achando o quê, cara? Se ver alguém falar bem, vai dar merda. Brincadeira, gente. Cada um fala o que quer. Eu só vou ouvir, né? Vou provocar, né? Aqui. Quero saber se você afaga ou você provoca Jorge Ben. Pô, afago, mestre supremo. Mestre supremo. O Jorge Ben, cara. Jorge Benjor. Cara, ele é assim, eu acho que ele é um cara extremamente genial pelo seguinte, se você pegar as letras do Jorge Benjor e falar as letras do Jorge Benjor, por exemplo, cara, ele é um contador de histórias, né? Ele pega assim, ele é um cara que é capaz de pegar uma bula de remédio e fazer uma música. Doideira, isso né, eu acho genial, ele pegar assim, frases. Pô, por exemplo, aquele disco dele, o Tábua de Esmeraldas, cara, é uma coisa de, assim, é muita loucura, mas é muita genialidade ao mesmo tempo, né? Então, assim, e outra coisa, né, eu acho o Jorge muito original. Muito original. Então, assim, eu tive algumas oportunidades de trocar ideia com ele. Eu tenho até um jingle do sorteio dos livros do Pode crer, que é maravilhoso. É meu e dele. Porra, irado. A gente. É um chicletinho, né? Porra, legal pra caramba. É um chicletinho. Na verdade, foi assim, quando a gente compôs isso, assim, no momento mesmo, na hora. Que, na verdade, eu tava tocando a levada no violão do W Brasil. Alô, W Brasil. Eu tava tocando. Uhum. E aí... O Jorge começou a cantar, ele improvisava, cara, assim, ele pra improvisar, ele é foda, bicho. É mesmo, cara? Ele é foda, ele improvisa, assim, ele inventa as coisas na hora, cara, que é gênio, é coisa de gênio. Aí ele começou, tá na hora do sorteio, blá, 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 blá. Ele começou a cantar lá, aí eu, abusado, né, eu mandei, livros de montão, só no Corujão da Poesia, e aí, cara... Virou o jingle. Pô, virou o jingle. Caraca, cara, todo mundo cantando. Legal. Me emocionei já ali cantando aquilo lá. Legal.
E como anda? É bom saber que você afaga aí o Jorge Benjor. Você conhece ele até pessoalmente também? Sim. Aliás, todas essas pessoas aqui que eu falei, você conhece pessoalmente, né? Isso aí, né? Seria amigo do Tico. Agora, o que você acha, assim, como anda a cultura e a educação do seu país, cara? Como é que tá o negócio? Pô, cara. Bom, a cultura e a educação no Brasil, velho, assim, tá uma lástima. Eu não vou ser ufanista aqui, não. Tá uma lástima. Porque, primeiro, né, a educação básica, isso eu vou falar como professor, a educação básica, né, a criançada, está sendo mal formada já há muito tempo. Né? E o que a gente está vendo hoje, os problemas educacionais de hoje com pessoas, até da nossa geração, a nossa geração foi mal formada. A nossa geração já foi mal formada. A geração que veio depois de nós, pior ainda. Então eu fico pensando aqui nos adultos de amanhã. Porque está acontecendo um emburrecimento assim, crônico. Pessoas que não têm capacidade de formular uma frase, de formular uma linha de pensamento que dure 30 segundos. Difícil, né? Eu tava esses dias vendo o Big Brother com meu pai. Meu pai e minha mãe adoram o Big Brother. Eu já tenho minhas restrições. Mas de vez em quando eu sento com meus velhos lá, até mesmo para trocar uma ideia com eles. E aí meu pai estava uma vez falando que tem uma menina que é cirurgiã dentista. Thaís, eu acho o nome dela. Thaís, deve ser isso. Não sei. Se eu tiver errado, corrija aí. Thaís, eu acho. É uma menina novinha. Cara, garota cirurgiã dentista. A garota, velho, eu vi uma vez ela numa dessas inserções ao vivo. A garota não consegue falar coisa com coisa. Ela assim. Cara, é uma realidade do universitário mesmo de hoje. Universitário, você vê a galera das universidades, cara, sem brincadeira, me preocupa esses profissionais do amanhã. Você pode falar porque você é professor, né? Sim, me preocupa. No meu próprio curso de letras, cara, eu via coisas nos nossos grupos de WhatsApp, né? Que assim, de gente que tava se formando como professor de português e não sabia escrever direito. Como professor? Sim. Fazendo faculdade de letras, a pessoa não conseguia. A pessoa tinha dificuldade, Cristiano, de fazer um texto de 15 linhas. Caramba. Tinha gente... Preocupante isso. Não. Eu vou falar sério, é sério. Sim. Tinha gente que pagava para alguns colegas da nossa turma para escrever os textos para essas pessoas, para fazer os trabalhos escritos, porque não tinham capacidade de escrever. Não sei como se formaram. Caramba, de repente pedindo para outras pessoas fazerem os trabalhos. Não sei como se formaram. A prova colava na cola. Como a prova eu fiz por EAD, então assim, eu só posso falar por quem fez a prova comigo. Né? Aonde eu fazia a prova, era difícil de colar. Era meio complicado. Mas eu soube que tinha algumas unidades onde o pessoal consultava do livro ali na cara dura. Caraca! Soube disso. Não vou falar qual é a universidade, porque... né, posso ganhar um processo. Não precisa, eu posso ganhar um processo. Né? Então, mas a cultura em geral e a educação tá péssima, né? Tá. Não investiram na educação de base, né? Exatamente. Aí acham que só investir na... Exatamente. E aí, veja, muita gente de esquerda, por exemplo, bate no peito para dizer que o governo anterior, o governo petista, né, foi o que valorizou as universidades. Né? E isso é, digamos assim, uma meia-verdade.
Porque realmente o governo petista abriu várias vagas de nível superior. Mas essas pessoas já foram nesses lugares para ver o nível do ensino, o nível dos estudantes, né? Porque assim, por outro lado, o pessoal da direita gosta de apontar os problemas assim de algumas universidades, onde a galera tá lá para fazer tudo menos estudar, né? Mas isso aí, cara, aí já entra um lance moralista, Dá para generalizar, assim? Não, acho que não. Que todas as pessoas lá vão Não. Generalizar eu acho que não. Sim. Eu acho que assim, o pessoal pega um grupo, né, pega uma cena e aí coloca aquela cena como se ela fosse a realidade total da coisa. Por exemplo, na UF tem alguns lugares que nem parece que você está numa universidade. É uma sujeira, é uma desorganização, uma loucura. Que, pô, você olha para aquilo, mas a UF não é toda daquele jeito. Mas quem vê, acha que a UF é aquela bagunça em todos os seus departamentos, em todos os seus lugares. Mas uma coisa é certa, isso eu vejo pela conversa que eu tenho com as pessoas. Né? O nível do universitário atual é fraco. Triste, é fraco. Gente. A galera tá fraca de ideia. Triste. Trocar ideia. Triste, né, cara? Tá falta de leitura, É isso. É falta de leitura. Sim. Claro. Porque a leitura, velho, é ela que te dá o repertório. Exatamente. Ela que te dá o repertório de palavras. Exatamente. Se você lê pouco, você tem repertório pequeno. Pô, e o nível musical, que também cultural, que a gente está falando da educação e da cultural, musical, também é baixo, as letras são péssimas, Exatamente. Quase não tem mais letra. Exatamente, por quê? Então, as pessoas não exercitam, né? Porque o que acontece? Isso tudo é um lance de consequências. De consequências. A partir do momento que o povo, em geral, vai emburrecendo, né? As pessoas vão começando a ter dificuldade de assimilar discursos com um pouco mais de complexidade. Por exemplo, a música... vou dar um exemplo do Djavan. Djavan que tem letras complexas. Sim. As letras do Djavan são complexas. Né? Hoje, já é difícil para o pessoal antigamente... Eu não estou te falando que o pessoal antigamente era melhor, tô falando, a educação era melhor antes. Sim. As pessoas, aí eu já não posso dizer. Né? Mas as pessoas tinham, digamos assim, uma base melhor para entender, para decodificar discursos como, por exemplo, das letras do Djavan. Sim. Agora... E ainda assim tinham dificuldade. Imagina agora que... Então, imagina, por exemplo, o oceano, né? Amar é um deserto e seus temores. E, né, você pegar uma letra dessa, por exemplo, eu citei Oceano para mim é uma letra até que dá para entender com uma certa facilidade. Mas já tem gente que já fica perdida. Sim. Né? Então, assim, e outra coisa também, né? Além do emburrecimento que está acontecendo no geral mesmo, com a sociedade, tem também a questão dessa era moderna, digital, onde tudo é muito fácil, tudo muito rápido. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de se focar em uma mesma coisa por mais de 5 minutos, por exemplo. Tanto que você vai ver na própria duração das músicas. As músicas estão ficando cada vez mais curtas. E as pessoas estão ficando preguiçosas também. Exatamente. Né? Preguiçosas também. O pessoal você tem que abrir o dicionário para você ver uma palavra. Um dia você vai no Google e mesmo assim o nego não vai, cara. Daqui a pouco, por exemplo, gente que não vai. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma música dos anos 70. Vamos lá. Led Zeppelin, pô, Stairway to Heaven, por exemplo. Stairway to Heaven tem uma versão ao vivo que tem mais de 10 minutos. Cara, hoje é difícil alguém parar 10 minutos para ouvir uma música. O pessoal já não consegue ouvir a mesma música. O
pessoal fica zapeando. Às vezes não acabou a música, Não acabou já a tá música, trocando. já tá trocando pra outra. Cara. Não, então, assim, é isso. Pô, nessa quarentena eu tenho ouvido muita música de 8 minutos. Pô, velho, eu adoro as versões estendidas. Eu tenho ouvido muita música, cara, na quarentena. Tem aquelas versões, aproveitado isso, tem as versões de rádio e as versões estendidas. Sim, sim. Né? Eu adoro sempre as versões estendidas. Mas aproveitando assim que a gente está falando um pouco também da cultura, assim, o que você acha do meio artístico aqui do nosso país, cara? A sua vivência, sua experiência. Meio artístico aqui. Como é que tá esse negócio aí? Cara, eles são legais, ajudam uns aos outros? Na música. É bonito que nem passa assim na televisão? Não, na música não. Na música, eu posso falar da música. Das outras artes. Eu tô falando das outras artes, eu não tenho muita propriedade para falar, mas da música é o seguinte: o pessoal não se ajuda, não, cara. Se ajuda, não. O pessoal não se ajuda, não. O que acontece é assim: muita gente se reúne em pequenos grupos, né? E mesmo assim, esses pequenos grupos, eles não vão à frente porque há um duelo de egos lá dentro dos pequenos grupos, né? E também tem outra coisa, né? Há alguns artistas, né, medalhões da música brasileira, que esse discurso pode incomodar algumas pessoas, mas, enfim. Se joga aqui é pra provocar mesmo. Mas é isso aí. Cara. Mas, não que eu acho que eles deveriam fazer isso de uma forma, digamos assim, intensa, mas eu vejo que muitos desses artistas medalhões, eles não passam a bola. Eles não passam a bola. Por exemplo, a MPB tá morrendo. Isso já não morreu. Eles não passam a bola, é verdade. Porque não passam a bola. Porque não passam a bola. Não passam a bola. O rock mesmo, o rock brasileiro, também teve eu vi esse problema no rock brasileiro. Porque, por exemplo, os expoentes do rock brasileiro, né, não estavam passando a bola para quem estava chegando. Sim, fortalecendo, não né, cara? Fortaleceu a cena. É isso. Porque essas pessoas, elas têm que entender o seguinte: se fortalecer a cena, seja de qual estilo musical que for, é bom para eles também. Sim. É que bom aquele estilo eles. vai estar em voga. Porque exatamente. Por isso que o sertanejo dá certo. Porque eles alimentam a cena. Além da grana. Além da grana. A grana. Muito alta. Muito forte que rola. Né? Eles se alimentam. Eles se alimentam. Eles fortalecem a cena. Eles gravam uns com os outros. Sim, sim. Né? Participam dos shows uns dos outros. Sim, vão sim. aos shows uns dos outros. Isso. Interagem entre si nas redes sociais. Né? Então, assim, por isso que a cena fica forte, vai ficar forte sempre. Né? A mesma coisa, os funkeiros também. Os funkeiros, a galera, eles se frequentam. Mas eu não tô dizendo que tem que rolar na MPB, por exemplo, ou no rock nacional, essa coisa de um frequentar o outro por obrigação. Né? Não é obrigação. Não é uma obrigação, mas é uma coisa que fortalece. Quando eu divulgo o trabalho do meu colega suposto concorrente, né? Ou seja, concorrente no sentido de que o estilo musical dele é parecido com o meu, Sim. É o estilo que eu faço, mas assim, tem gente que enxerga uns aos outros como concorrente, sim. E aí não fortalece o trabalho do outro. Não consegue entender que se o outro crescer, você pode crescer também Exatamente. junto com ele, porque ele vai te divulgar também depois. Exatamente. É assim que era para girar a roda, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, Mas... aí eu lembro, isso agora me lembra das tuas questões com o próprio Tico de Santa Cruz. Sim, tem a ver com né? isso. Que você gravou uma música dele, sim, né? Sim. Você gravou uma versão, música dele. Só com fera, cara. Exatamente. Só com fera. Não Exatamente. foi uma versão ali mal gravada. Então, exatamente. Vai dar alto nível, cara. Exatamente. Assim, claro, ninguém é obrigado a gostar. O compositor, quando a gente grava um compositor famoso, quando a gente grava alguém famoso,
Claro, a pessoa não é obrigada a gostar. Mas eu como compositor, eu gostaria de ver outros artistas gravando as minhas músicas. Com a cara deles também. Com a cara deles. Com outras, dando outras possibilidades para as minhas músicas. Mesmo que eu não goste. Sim, mesmo que eu ache assim, pô, cara, ficou legal isso não. Mas, sabe, mas por outro lado, pô, o cara achou a minha música legal. Ele achou tão legal que ele incorporou no trabalho dele. Então, assim, não vejo prejuízo no final das contas de um intérprete gravar uma música minha. Não tem. Mesmo que eu não curta. Entendeu? Claro, acho que é bom, é maravilhoso, a gente se sente agraciado, né, com uma coisa dessa daí, né? Você acredita, meu amigo, que a humanidade tem jeito, cara? Tem jeito isso aqui? Rapaz, essa pergunta é complexa, né? Assim, porque se eu disser que não tem jeito, tem gente que vai falar, porra, esse cara é pessimista pra caralho, né? E se eu falar que tem jeito, tem gente que vai falar assim, porra, cara, esse cara aí é muito otimista. Otimista, é muito sonhador, muito idealista. Na verdade, assim, eu costumo dizer que a humanidade, ela, ao passo de que as coisas, né, a tecnologia, enfim, as coisas da vida vão caminhando para um progresso, a sociedade, as pessoas, elas estão caminhando para trás. Por exemplo, eu estava lendo hoje, né, eu acho que isso é andar para trás, e eu vou tentar explicar por quê. Eu estava vendo hoje que na prova do Enem, na redação, muita gente teve nota ruim porque usou o pronome neutro. Pronomes neutros na redação do Enem. Veja, porque eu acho que é um regresso, né? Ao passo de que a gente realmente tem que incluir as pessoas não binárias, né? Os transexuais, tem que incluir todo mundo, né? As pessoas começam a inventar gatilhos, coisas, fazer invencionismos na língua portuguesa, né? Mas isso, na verdade, não inclui ninguém, cara. Isso não inclui ninguém. Na verdade, isso é como se fosse, cara, é que eu não estou encontrando a palavra aqui. Às vezes as palavras fogem. Sim. Mas, assim, eu acho, o Dortas, que o que está acontecendo é que esse modernismo, essa modernidade, está fazendo com que as pessoas entrem, por exemplo, nas redes sociais para lutar contra as injustiças, né? Lutar pelas pessoas que são excluídas, mas na sua vida offline não agem de acordo. Hipocrisia, né? A hipocrisia, no final das contas, o que eu acho que é um grande regresso é a hipocrisia que está cada vez mais latente. A gente, por exemplo, no Big Brother, voltando ao Big Brother, né, esse ano foi interessante o Big Brother. Foi interessante por quê? Porque tivemos expoentes de movimentos raciais, né, mostrando uma verdadeira hipocrisia, que, claro, os movimentos raciais, né, por justiça racial, não são hipócritas. Eu conheço muita gente que luta de verdade. A luta é muito real e é muito assim, é muito genuína. Sim. Né? Mas mostrou que pode ocorrer dentro desses movimentos, não só dos raciais, mas
eu estou colocando raciais porque foi o caso do Big Brother, mas de outros movimentos, né? Pessoal assim que bate muito no peito para defender as coisas, né? Na realidade não são aquilo. Não são aquilo que pregam. Os que mais enchem o saco dos outros, são os que menos fazem valer as suas palavras. Tá tocando o telefone do Bragança, ele vai atender ao vivo aqui agora para vocês. Ele falou 3 vezes que ia desligar o telefone. Pô, eu desliguei, eu botei no silencioso aqui. Mas tá. Mas vambora. Vamos seguindo. Então você acredita que a humanidade tem jeito ou não tem? Até evoluindo por um lado tecnológico, mas está regredindo por um lado... Na realidade, a minha resposta objetiva em relação a isso é o seguinte. Eu acho que a humanidade tem jeito sim. Tem jeito sim, mas não é um jeito fácil de conseguir. Eu acho que para a humanidade ter jeito, as mudanças de atitude, a luta contra a hipocrisia tem que acontecer. Importantíssima. Entendeu? Essa é uma luta importantíssima. A luta contra a hipocrisia, transformar esse palanque das redes sociais em ações offline, que são as que verdadeiramente importam, né? Isso pode levar a humanidade para um bom caminho. Então, assim, ter jeito tem, mas do jeito que tá, parece que não tem. Entendi. E você dá aulas também, ou deu aulas? Como é que vai? Sim, eu dei aulas, né? E eu tive que parar, porque eu estava trabalhando numa escola. É aula de quê? Aula de português e inglês. Português e inglês também. Eu me formei em letras português e inglês. Mas nessa escola eu estava dando aula de inglês. Uhum. Mas tivemos alguns problemas com o salário. Ah, entendi. Não pagam. Atraso de salário. Então, assim, E eu vi realmente ali, eu senti na pele o que o professor passa. Né? Aí, o professor. Trabalhando em escola particular. Imagino o que deve passar o professor na escola pública. Que assim, os meus colegas de profissão, professores de escola pública, cara, eu escuto alguns relatos assim que são estarrecedores. É de professor ser ameaçado de morte, professora, mulher, principalmente professoras, as mulheres, caramba, às vezes levam porrada de aluno. Bizarro isso, né, cara? Porrada de aluno. Né, na sala de aula. E tipo, você não pode nem pensar em revidar. Assim, o professor não tem respaldo. Essa que é a verdade. Que loucura, né, o professor não tem respaldo. E o aluno pode fazer o que ele quer e fica por isso. Em escola particular, por exemplo, eu tive um problema nessa escola, com uma turma, que eu tive que ser um pouco mais enérgico na hora de dar o esporro. Era uma turma de crianças bem novinhas. E o que aconteceu? Uma criança não gostou da bronca que levou e foi contar pro pai e pra mãe a versão dela. Entendi. Né? E o que aconteceu? A escola não ficou em momento algum, digamos assim, não é que tinha que me defender, mas assim, a escola tinha que me ouvir. Eu quase perdi o emprego nesse dia. Né? É porque eu tomei a iniciativa de ir conversar com os pais da criança. Tá? Se eu não fizesse isso, a escola não ia fazer e a escola provavelmente ia me demitir. E você conseguiu resolver com os pais? Consegui resolver com os pais. Por quê? As escolas particulares, algumas, né, veem os pais, né, das crianças que estudam lá como clientes. E aí tem aquela máxima que o cliente sempre tem razão. Entendi. Mas o que você gosta mais? É de música ou de dar aula?
Música. Não tem nem que... Não, Sem sem nem que pestanejar. pensar, né? Sem pestanejar. E Márcio Bragança, você sofre? Muito. 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 O que te faz sofrer nessa vida aí? O que me faz sofrer? As pessoas querem saber, cara. Chegaram mensagens aqui no meu celular. Não, o que me faz sofrer, velho, primeiro, é ver o meu país, que tinha tudo para ser um país, um dos mais desenvolvidos do planeta, né? Pô, nós temos tudo aqui, cara. A gente, na verdade, não precisaria nem importar. Nem de importar, porque nós temos petróleo, assim, o básico para sobreviver nós temos tudo aqui, né? E a gente vê um país corrupto desde sempre, né? Então, assim, para mim é um sofrimento ver um país com tanto potencial se estar do jeito que está, né? O que também me faz sofrer é a música, né, hoje estar se resumindo a uma coisa fast food. As pessoas hoje em geral, elas não ouvem mais uma música contemplando a música. A música tem que ser fast food, tem que ser aquela música que você ouve na primeira vez e na segunda você já está cantando. Entendi. E quanto menos ela te fizer pensar, melhor. Preguiça de pensar, né? Preguiça de pensar. Então isso me faz sofrer também. Tá com preguiça de pensar? Eita. Cuidado com esse cara que ele vai te fazer pensar, hein? Com preguiça ou não, cara? Tá achando que é? Então você sofre com isso. Com o estado da música atual, o estado da nossa política. Isso. Eu sofro com a polarização. Polarização, né? Polarização cega. Sim. Porque, né? Porque olha só, a polarização, ela dividiu o planeta, né? Ela dividiu o planeta. A política internacional é um código binário. É o 0 e 1. Né? E eu gosto muito de usar assim, o termo Matrix para quem está mergulhado nessa polarização. E, por incrível que pareça, você viu o filme Matrix com certeza, e quem viu, dá uma olhadinha, vai lembrar que a Matrix no computador, ela é representada pelo código binário. A Matrix é o código binário. É o 0 e 1, 0 e 1. Então, assim, eu penso que quem está mergulhado nessa ilusão, né, essa Matrix, essa ilusão, que só existe 0 e 1, né, assim, essas pessoas, elas tornam o mundo insuportável de se viver. Tornam o mundo insuportável de se viver. Porque, cara, tem outras cores, né? Não existe só o preto e o branco. Tem outras cores. Pois é. Não existe só o 0 e o 1. Tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Existem várias cores e degradês. Exatamente. dentro de cada cor tem as tonalidades. Exatamente. Então, assim, não dá para dividir nada em 0 e 1, em uma coisa e outra. 8 e 80, não dá. E muita gente está discutindo política assim. Não, sim. Muita gente. Sim. E famílias se desfazendo por causa disso. Amizades se desfazendo por causa disso. Entendeu? Imagina 2022, hein, como é que vai estar o bicho aí? Cara, pelo que tá vindo aí, né? Quem que vai ser? Quem que tu acha que... Quem pode ser presidente desse país aí, cara? Meu irmão. Não tava aqui no livrinho, não. Você só faz pergunta fácil. Porra, essa daí acho que é a mais difícil de todas. Você faz só pergunta fácil, adoro. Meu camarada, veja, não tem. Aí eu vou encarnar o pessimista absoluto. Não tem.
Não tem, não tem. Tem gente que vai falar, é Bolsonaro, é Lula, é Ciro Gomes, é Luciano Huck, é Sérgio Moro. Porra, desculpa, Dória. Porra, meu irmão, não dá. Primeiro, eu acho assim que é completamente nocivo para a democracia brasileira que em 2022, por exemplo, ganhe o Bolsonaro ou volte o Lula. Para mim é prejudicial pelo seguinte: a gente tem que sair desse loop. Tá num loop, tá numa roda, o famoso círculo vicioso. Isso a gente precisa sair. Agora, para onde? Difícil, hein? E agora, José? Nem Lula, nem Bolsonaro, tudo canalha. É, tudo canalha. Pra mim, tudo canalha. Tudo Ele canalha. também acha? Então, Tudo perfeito. canalha, Os tudo dois canalha. falaram aqui, tá Tudo falado. canalha. Agora, uma pergunta fácil, é que você tá falando que eu tô falando coisa difícil. Quero saber uma coisa muito simples. O que é a vida? E a vida o que é, meu irmão? Diga lá, meu irmão. Diga lá, meu irmão. Cara, a vida é uma dádiva, e é muito preciosa mesmo. Eu tô falando assim, é muito bonitinho o que eu tô falando, mas a vida, cara, ela é o que faz a nossa existência ter sentido. Viver, simplesmente viver. Seja lá como você for viver, porque não existe só uma forma de se viver. Ah, verdade. Mas tem gente que só quer que todo mundo viva da mesma forma. Não. Tem gente, né? Não. Cagadores de regra. Exatamente. Pessoal do Activia, né? Pessoal do Activia que caga facilmente. Desculpa né? de cortar, mas continua aí. Não, mas a vida é isso. Tem várias formas, a vida é uma coisa que é muito ampla, né? É muito multicor. E é isso. Ela tem que ser vivida. Não e cada um vivendo da sua maneira, desde que não prejudique o outro. Olha o libertário falando aqui. Libertário, estamos aí. Tamo junto. Então, olha o libertário falando. Depois que eu entendi o que é a vida, eu te pergunto, o que é a vida? A vida, ela é. É isso. Ela é. Pronto. Ficamos com isso. A vida pensa aí. Ela a vida é. Ela é. Isso aí, cara. Muito bom. Quero saber aqui. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria que eu te fizesse? Qual é essa pergunta? Essa pergunta? Por exemplo, cara, você perguntou coisas bem bacanas aqui, né? Assim. Algum assunto que você queira falar, de repente? E essa pergunta pode sobre saúde mental, né? Como anda a sua saúde mental, não? Não. O que você acha da saúde mental da sociedade? Sim, como né? Não, sim. Qualquer coisa falar sobre saúde mental, acho que é importante, porque, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu luto contra a depressão. Uhum. Eu gosto de falar sobre isso, né? Não para que as pessoas tenham pena de mim, mas sim porque eu acho que esse assunto ele tem que deixar de ser mito. Entendeu? Aliás, eu adorei que você tocou nesse assunto. Tem que deixar de ser mito a depressão. Ela tem que ser tratada a sério. E, obviamente, tem que ser tratada a sério porque a depressão, ela nem sempre se manifesta com tristeza. Muita gente costuma dizer que quando está triste, eu estou deprimido. Mas a depressão ela também se manifesta na euforia. Sim. Na euforia. Então, assim, eu acho que a gente tem que fomentar as discussões sobre saúde mental, né?
para esclarecer, não para confundir. E não para você ficar com pena ou com raiva de quem tem algum transtorno. Não, para entender. Eu já vi, por exemplo. Acho que é para entender, acolher, pelo menos, no por mínimo, exemplo, dar uma... o borderline, o transtorno borderline, que é muito complicado. Sim. Ele é muito complicado. Eu vejo pessoas falando sobre o borderline nas redes sociais como se essas pessoas que têm o transtorno borderline fossem leprosas. Caramba. Falam assim com ódio mesmo. Eu já vi discursos de verdadeiro ódio contra quem tem borderline, né? Não estou dizendo que é fácil conviver com quem tem esse transtorno. Esse para mim, é um dos mais difíceis de se lidar. Né? Esquizofrenia mas, também. A esquizofrenia também. Mas a esquizofrenia, o que acontece? A pessoa tem uma dificuldade social maior e tem, digamos assim, com o esquizofrênico, né, tem, acho que uma certa tolerância. Eu não vejo pessoas falando mal de esquizofrênicos. Pelo menos assim, nas minhas leituras, assim, nas minhas pesquisas, eu não vejo. Entendi. Não vejo. É mais do borderline. Mas o borderline, se você pesquisar, qualquer um que pesquisar, né, tem muita gente falando horrores. Porque o borderline, ele pode ser agressivo, né, muita gente. Muito agressivo. Ele pode ser muito agressivo. O esquizofrênico, ele causa mais malefícios para si próprio do que para quem se relaciona com eles. Mas o borderline, ele causa mal para quem convive com ele. Então você acha que a gente está vivendo numa sociedade doente que não consegue aceitar outros doentes? Exatamente. Né? Ela é tão doente isso. que ela não consegue Exatamente lidar isso. com a doença alheia, não consegue Exatamente respeitar a isso. diferença. Ninguém escolhe ser borderline, ninguém escolhe ser bipolar, ninguém escolhe ter depressão, como ninguém escolhe ter câncer. Exatamente. Como tuberculose, ninguém escolhe, a coisa aconteceu. A pessoa não escolheu, tá assim. Quem é que escolhe isso, sabe? Exatamente. Acho que a gente tem que ver essas doenças como psicológicas como doenças de fato, como qualquer outra doença que as pessoas pegam e não queriam pegar. Tem que ser discutido a não sério. Ter. Tem que ser discutido a sério. Por isso, você acabou de dizer uma coisa. É perfeito isso que você falou. Uma sociedade doente que não aceita os outros doentes. Né? Então, por quê? Porque é uma sociedade que não se compreendeu ainda. E essas doenças, né, de saúde mental, elas ainda são um mito. Alguns consideram a depressão como uma frescura, como um mimimi. Exato. E às vezes até é. Tem gente que usa. Sim, tem gente que usa o termo depressão para justificar principalmente as merdas que faz. Sim, se fazer de Tem vítima. gente que usa o borderline. Tem gente que não é borderline, mas se rotula borderline para justificar os seus rompantes. Então, cara, por isso que é muito necessário discutir essas coisas a sério. Sim. Porque quem não sabe o que é o borderline, por exemplo, né, vai ter dificuldade para detectar quem é e quem não é. Sim. Entendeu? Isso tem que ser visto por um profissional. Sim. Né? Eu acho que assim, os profissionais de saúde mental, eles têm que ser um pouco mais presentes na opinião pública durante todo o ano, não só em setembro. Não só em setembro. Setembro amarelo, né? Entendi. Só se fala de saúde mental, se muito, em setembro. Né? O pessoal então, do Setembro profissionais Amarelo. da saúde, que alguns aí vêm da saúde mental, psicólogos. Aliás, vão ter psicólogas aqui também que eu vou entrevistar.
em breve. Então, eu acho que vocês podem ser um pouco mais ativos, segundo o nosso amigo aqui. Sim. E não só acho que eu vejo algumas pessoas sendo ativas, porque eu lido com algumas lá na faculdade, que eu estou fazendo faculdade de psicologia, mas pode ser mais, segundo o nosso amigo aqui, eu acho que também. Eu acho que a gente tem que informar. Eu estou para fazer um trabalho que foi muito legal que você puxou esse assunto, cara. Eu estou para fazer um trabalho que vai focar esse assunto aí, mas eu não vou falar sobre ele agora não, é um trabalho artístico, vem em breve aí, mas depois vocês vão saber as novidades. Mas bom você ter tocado nesse assunto, então você acha que a gente tem que aceitar mais respeitar mais o outro, tentar entender mais o outro, ver se ele tem algum problema, um transtorno, ver se ele está com depressão de fato, e acolher isso, em vez de você simplesmente ficar falando que é uma frescura, porque isso faz mal. Eu sei porque eu já tive depressão também. Sim. E quando falam pra você que é uma frescura, que pô, só você fazer isso, só você fazer aquilo. E não tem fórmula. Não tem, cara, não tem. Você não consegue ficar bem, cara, às vezes. Não tem fórmula. Infelizmente, cara, só quem passa, sabe o que é ter depressão. Porque eu converso com várias outras pessoas e elas não têm essa noção, cara. Não tem. Infelizmente. Quem nunca passou por um quadro de depressão, não tem como entender. Não tem como, porque primeiro que não é uma ciência exata. Não é 1 mais 1 igual a 2. Entendeu? A depressão, ela se desenvolve de uma maneira muito pessoal em cada um que tem. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, tenho a depressão, ela se manifesta mais por introspecção, por tristeza. Mas eu conheço gente que tem a depressão dessa pessoa se manifesta por euforia. A pessoa... E às vezes mesmo, eu acho que a depressão já se manifestou em mim como euforia também. Quando assim eu fico excessivamente brincalhão, quando eu fico excessivamente assim, parece que eu tô feliz e na verdade aquilo não é uma felicidade, aquilo é uma forma de mascarar a miséria que está por dentro. Então assim, não estou dizendo que não há profissionais de saúde mental se colocando. Eu acho que assim está faltando divulgação de quem já informa. E está faltando mais pessoas também, sim, pessoas que informem. Porque eu acho que mais do que nunca, principalmente nessa pandemia, né, que provavelmente muita gente se matou. Suicídio é um assunto, cara, que é difícil de abordar. E jornalisticamente falando, não é... Né, parece que tem tem os impedimentos. Tem os impedimentos. Não é ético, não é? Não é ético. Pode causar, inclusive, dar gatilhos, né, os famosos gatilhos para as pessoas. Então, assim, mais do que nunca, né, por causa dessa pandemia, é necessário a gente falar sobre a saúde mental, porque a saúde mental, ela é, para mim, o principal. Se eu tô com um psicológico fudido, eu não vou fazer bem o meu trabalho, por exemplo. Eu não vou conseguir estudar. Ou eu vou para minha faculdade, mas não vou assimilar aquilo que está sendo ensinado. Eu não vou desempenhar bem meu trabalho. Se eu tiver psicológico fudido, né, eu não vou conseguir tocar bem, cantar bem. Mas aí o pessoal vai falar, mas a Janis Joplin, né, a Cássia Eller, né, maravilhosa, que saudade da Cássia Eller. Né? Enfim, né, esses artistas que foram considerados muito psicologicamente problemáticos, né? Cara, esse pessoal deitava e rolava na droga, né? Por quê? Porque era a forma, entre aspas, de equilibrar, de conseguir
sobreviver, viver. Equilibrar, a palavra equilibrar com droga não bate muito. Não bate, né? Mas é para conseguir dentro, internamente, ali, ter pelo menos uma calmaria em algum momento. Sei lá, algo do tipo, assim. Exatamente. Então, assim, eu acho que é necessário a gente tratar o tema saúde mental a sério. E como uma prioridade. Eu sempre falo isso para os meus amigos e amigas. Cara, trata primeiramente da tua cabeça. Muito bom. Então, porra, esse tema foi maravilhoso, a gente ter chegado nesse tema. Esse recado que você deu também foi maravilhoso. Então, pra gente finalizar aqui, você, porra, olha pra essa câmera aqui, ó. Só meia dúzia de pessoas assistem essa bosta aqui. Então você pode falar o que você quiser, que só meia dúzia vão escutar. E mesmo assim não vão te xingar. Pode falar à vontade o que você quiser. Tá ou xingar, ou mandar beijo, falar com a tua mãe, teu pai. Tá certo. Não, eu só quero dizer uma coisa, né? Você que ainda está envolto nesse código binário, nessa polarização, que só tem uma coisa e outra, né? Você tem tempo ainda para enxergar, abrir o olho, tomar a pílula vermelha. Red pill. Tudo bem, é doloroso quando você começa a enxergar a vida por outros prismas. Mas, cara, é ao mesmo tempo reconfortante você simplesmente enxergar as coisas na perspectiva correta. E o que é o correto? O correto é nada mais, nada menos aquilo que te traz o bem, te traz coisas boas. Para mim, o certo e o errado é esse. O certo faz bem, o errado faz mal. Entendeu? Então, é isso. Tá dado o recado, Márcio Bragança, show de bola você aqui. Muito obrigado por ter vindo. Eu era para ser o segundo, mas acabou rolando uns lances na minha vida aqui, que eu fiquei pegado, tendo que me refazer. E ele agora é o quarto entrevistado, tem mais 3 entrevistas aí antes dele, vocês podem conferir. Desculpa os barulhos aqui, desculpa você também o barulho que rola aqui, que a gente tá fazendo na minha varanda mesmo. O telefone tocou aqui, pô. Do meu jeito. O negócio é vocês se informarem e dá para vocês escutarem certamente pelos microfones aqui o que a gente está falando. Muito obrigado mais uma vez a você que assistiu até agora. Até o próximo Provocamente. Valeu, Márcio! Valeu, Cris. Tamo junto.